um filme que trata de assuntos sobrenaturais, né? A protagonista, ela tem uma... Eu ia falar uma habilidade. Toda a minha habilidade, Nen. Uma habilidade. Eu tô assistindo muito anime. A habilidade dos outros. A protagonista, ela tem como que eu falo? Sua própria habilidade, não é? Não, nada a ver, irmão. Bom, no vídeo de hoje vamos listar 5 diretores de cinemas que a gente gosta bastante. A ideia aqui não é listar os filmes desses diretores, a gente pode fazer isso eventualmente no próximo vídeo, mas é mais as técnicas desses diretores, o quão autorais eles são na criação dos seus filmes, todos os pormenores que eles têm na hora de criar, assim, a gente gosta bastante das técnicas que eles utilizam. Alguns são diretores famosos, outros nem tanto, mas aí a gente vai falando aí e é isso aí. Tá? O primeiro diretor assim que a gente vai listar é o Quentin Tarantino, né, que é um diretor bastante conhecido, popular, até pelo fato dele também ser um grande roteirista, né? E o Quentin Tarantino, uma das marcas registradas que ele traz nos filmes dele são aquelas cenas de diálogos corriqueiros, né? Os personagens falando sobre situações do dia a dia, dando opiniões sobre eventos que estão acontecendo no contemporâneo deles, opiniões sobre diversas coisas. É uma coisa bem interessante, meio que chega a ser hipnótico até certo ponto. Outra coisa que é bem característica do estilo dele são aquelas situações impensáveis que pode acontecer, tipo, são aquela reação em cadeia. Começa um evento pequeno que ele acarreta um evento que se torna um pouquinho maior e mais complicado, que acarreta outro, e vira aquela bola de neve. Depois você vê aquela situação absurda acontecendo na sua frente e você pensa, caralho, como que isso daí vai ser resolvido? E por vezes ele traz aquela resolução super easy, assim, que você pensa, só isso? Ou às vezes não, acontece aquela coisa menos esperada que você fica tipo, assim, meu Deus. Uma coisa que tá bem tranquila lá, de repente se torna um caos. É muito doido os filmes dele, o roteiro nessa questão. O que é muito comum nos filmes do Tarantino é a violência, assim, expressa e de modo gráfico, assim, tipo, o cara toma um tiro, sai litros e litros de sangue, assim, ele gosta de exagerar bastante nesse quesito, assim, e é presente na maioria dos filmes dirigido por ele. Assim, é tratada como se fosse algo corriqueiro, assim, como se a maioria dos personagens vivessem aquilo no dia a dia, assim, como se fosse toda quarta-feira. É muito legal a forma que ele faz isso, assim. É muito interessante porque, como o Dego falou, ele cria bastante tensão, né? E como você já tem essa expectativa dos filmes dele serem violentos, terem essas cenas, assim, bem intensas, vai criando também uma certa, assim, ele meio que vai atiçando você pra você querer ver aonde as coisas vão chegar. E é muito legal isso daí. Ele prende o espectador de uma forma, assim, que poucos conseguem fazer. Não sei se todo mundo sabe, mas ele é assumidamente um cinéfilo. É um cara que ele é realmente apaixonado por cinema. Ele, inclusive, tem uma vasta coleção de filmes. Inclusive, ele adora fazer referências a filmes antigos, clássicos, que, em especial, aqueles que influenciaram ele, né, a seguir a carreira de diretor. E ele coloca em diversos filmes aquela cena clássica do Pulp Fiction, onde tem a dança lá do personagem do Vincent Vega com a Mia, né, o nome dela? Não lembro. Sim, é Mia. É a Uma Thurman, né? Sim, a Uma Thurman interpreta ela. É uma referência que ele faz aos filmes de dança do John Travolta, e se não me engano tem até um filme mais antigo que tem uma cena de dança que é bem parecida com aquela. Você vê que até a escolha do ator é bem pensada por detrás. Ele, pensou, tinha que ser o John Travolta para aquela cena lá em específico. Outro ponto interessante é que diversos diretores têm isso, né? O Tarantino não seria exceção, que é aquela questão, em determinada fase ele vira recorrente o uso de um mesmo ator em suas obras. E ele faz isso. Só que ele tem uma característica que ele gosta de fazer os personagens que esses atores interpretam serem completamente diferentes um do outro. Então, por exemplo, ele coloca um personagem num determinado filme pra ser o mocinho, no filme seguinte ele coloca esse cara pra ser o vilão mais filha da puta de todos. E é muito incrível isso, porque
ao mesmo tempo que você passa a odiar ou aquele personagem assim, aquele ator, você grava aquela cara na sua cabeça e no próximo filme você vê ele como sendo uma coisa completamente diferente e passa a gostar dele. É bizarro isso, mas é muito interessante. Uma das características do Tarantino que eu mais gosto também, tipo, na maioria dos diretores, tem muitos diretores que tem essa característica, mas o Tarantino, assim, ele tem uma parada que é única, assim, na hora que ele vai escolher a trilha sonora, as músicas pro filme dele, assim, ele sabe escolher a música certinho, que se encaixa na medida certa, assim, pra aquela tal cena. Ele sabe trabalhar muito bem essa questão sonora e ele cria até uma ambientação que, assim, foge um pouco do padrão. Um exemplo disso que eu gosto bastante é aquela cena do Django Livre, uma cena bem legal de um tiroteio que tem lá, e é um filme de faroeste e toca um hip hopzão bem da hora lá. E assim, se você fosse falar sobre essa cena pra uma pessoa, a pessoa não iria acreditar. Não, o cara coloca hip hop num filme de faroeste, mas fica muito legal a cena. Então, tipo assim, o cara é mestre em escolher a trilha sonora. Pode parecer bem distante, assim. Às vezes, tipo, ele tem umas escolhas, assim, que se diferem do tema principal do filme, mas ele, mesmo assim, ele acerta. Ele é mestre em criar essa sinergia que faz com que a cena se encaixe com a música, mesmo a música não tendo nada a ver com aquela cena. É bem interessante isso. É um aspecto que eu gosto bastante dele. Stanley Kubrick. Os filmes dele têm uma característica que pra mim é bastante evidente, que é aquele ar contemplativo que ele costuma trazer nas filmagens que ele faz. Então é bastante comum o uso de cenas estáticas gravando partes assim do ambiente, uma cena assim onde nada de muito relevante tá acontecendo, mas aquilo lá, do meu ponto de vista, se você presta atenção naquilo, te deixa mais imerso naquele universo que ele apresenta pra gente através das telas. Então, e justamente por essa característica, às vezes ele acaba gerando certa divergência de opiniões, porque tem pessoas que acham que é desnecessário você mostrar tantas vezes por tantos segundos aquela mesma cena, assim, então isso daí para algumas pessoas pode ser algo realmente bem maçante. Definitivamente o Stanley Kubrick, ele não é um diretor assim do mainstream, é realmente mais o pessoal que é apaixonado pela sétima arte que vai curtir esse tipo de filme. O Stanley Kubrick possui uma personalidade muito forte. Ele tem essa parada de ser um diretor autoral, né? De modo que as suas adaptações de obras literárias costumam ir por um caminho completamente diferente do que a obra original retrata. Até muitos autores de livros ficam meio incomodados com a adaptação que ele faz para os filmes. Um exemplo bem conhecido é o caso do Stephen King, né? Que ele não gostou da adaptação do Iluminado. Para ele não foi um filme de terror, ficou bem longe de ser um filme de terror, mas são questões assim que faz ele ser um diretor diferente, assim. Ele é um tipo de diretor que gosta das ideias que ele coloca no filme, assim, e ele preza por todas elas. Por mais que outras pessoas não gostem das ideias dele, ele mantém aquilo independente do que as pessoas vão achar. Então eu acho bem interessante essa firmeza dele, pois poucos diretores são autorais, assim, sabe? Tipo, pensam por si mesmos na hora de fazer suas obras. A maioria dos diretores hoje em dia, para conseguir uma certa fama e reconhecimento, meio que tentam seguir as regras impostas por Hollywood, pelos produtores. Aí eles acabam perdendo a sua autenticidade, né? O Stanley, ele era uma pessoa firme em relação à autenticidade dele. Então isso era um aspecto muito interessante. Sim, que é um ponto também, a gente até esqueceu de comentar, mas é da personalidade do Tarantino também, né? O Tarantino é esse tipo de diretor também. Que ele bota uma ideia na cabeça e, tipo, é difícil, praticamente impossível fazer você conseguir tirar a ideia da cabeça dele, e né? Por mais que seja uma parada muito difícil de fazer, ele vai lá e consegue fazer. Ele é teimoso. Ele tenta até que ele consegue fazer o que ele quer fazer. O Stanley Kubrick tem vários filmes que são uma adaptação de livro, né? Sim. Um desses filmes também é Uma Odisseia no Espaço, só que esse daí tem um caso curioso. O filme foi gravado e ao mesmo tempo em que o livro estava sendo escrito. Então, o livro foi escrito pelo Arthur C. Clarke, que é bastante conhecido no gênero de ficção científica, e ele e o Kubrick, eles trabalharam meio que em conjunto, enquanto um ia produzindo o filme e o outro estava produzindo o livro, e eles iam trocando ideias, assim. Foi uma parada bem legal, uma curiosidade
curiosidade também é que o livro foi lançado depois do filme, então o que não é bem comum, isso né? que a gente vê, né? E também, né, obviamente, diversas cenas em seus filmes, músicas, trilhas sonoras, foram referenciadas em outros filmes, assim. O Kubrick, ele é um diretor muito respeitado, ele foi um diretor muito respeitado, né, pois ele já faleceu, infelizmente. Um fato interessante, o filme da Barbie tem uma referência clara a 2001, Odisseia no Espaço, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também tem a mesma referência com a música, que é super clássica, aquela música, né, de início, a trilha sonora é muito marcante. Aquela cena do Iluminado, do Here's Johnny, é uma cena que é referenciada em filmes de terror pra caramba também. Todos esses aspectos que fez o Kubrick se tornar o gênio que ele era, também tá muito presente em vários filmes do mainstream hoje, então é bem interessante citar isso. O nosso próximo da lista... James Arma. James Gunn. O James Gunn, ele é bastante conhecido pelos seus trabalhos nos filmes de super-heróis, né? Inclusive foi o cara que trouxe aqueles personagens que ninguém conhecia, ninguém dava bola e tornou eles um sucesso explosivo, né? Que foram os Guardiões da Galáxia. Realmente era um filme, acho que todo mundo foi sem ter muita expectativa. Era tipo, um filme da Marvel de um pessoal desconhecido, assim. Quando eu vi o trailer, eu falei, que é isso? Foi que nem no trailer do Homem-Formiga também. Hã? Que é isso? Homem-Formiga? E o Guardiões da Galáxia não foi diferente. E eu me surpreendi bastante. Então, todo mundo se surpreendeu, porque realmente foi fantástico. Aqueles personagens se tornaram muito populares. Você entrar no cinema, sair do cinema, era uma outra visão completamente diferente. É um diretor que sabe como mesclar muito bem o humor e a ação, assim, nas suas obras, né? Ele faz isso daí se conversar de uma forma bem interessante, assim. O alívio cômico, ele consegue sempre colocar no momento certo. Os personagens que ele escolhe pra isso, naquele momento, também são muito bem colocados. E não se torna uma coisa repetitiva, assim. Ele consegue variar bastante, diversificar, assim, nas piadas. Às vezes ele também se repete um pouquinho, aumenta a intensidade, assim, mas nada que prejudique a obra. Na maioria dos filmes de super-herói, ele abraça o ridículo, assim, né? Com uniformes extravagantes, cores muito coloridas. É incomum você ver isso em filmes de heróis, né? Porque a maioria dos filmes de super-herói tenta uma roupagem um pouco mais séria, assim, pra fugir desse estereótipo meio cafona. Mas não, o James Gunn, ele é brilhante nesse aspecto, porque ele simplesmente abraça que heróis são isso mesmo. São roupas coloridas, são colã, roupas apertadas, coisas feias pra caramba, e ele assume totalmente esse negócio, e ele é bom também de criar muitos personagens que têm uma concepção meio bizarra, assim, tanto no visual, quanto até no próprio estilo de história dele, que a forma que ele é desenvolvido. Exemplos disso é o Rocket Raccoon, o próprio Groot, dos Guardiões da Galáxia, o Bolinha também, do Esquadrão Suicida, que é um personagem de todos, muito bizarro, simplesmente incrivelmente bizarro, e é uma curiosidade também, o fato dele ter colocado esse personagem no Esquadrão Suicida foi simplesmente por causa de uma pesquisa no Google. Ele fez uma pesquisa assim, qual é o personagem mais idiota da DC Comics? Aí apareceu Bolinha, e ele colocou o Bolinha lá. E ele criou todo esse conceito do Bolinha, porque, se eu não me engano, nos quadrinhos, o Bolinha, ele só jogava bolinha mesmo. Tipo, era um ladrãozinho comum. E ali ele colocou uma parada muito louca, tipo, umas bolas radioativas que deixam ele inchado se ele não soltar. É muito bizarro. Ele gosta de colocar muitos detalhes em personagens assim, sabe? Eu acho muito interessante. E tem também o King Shark, né? Que é um outro personagem também que é incrível, assim, a concepção dele. Eu gosto bastante também como ele trabalha os personagens. Um outro ponto dele é que ele é um diretor que consegue ser bastante diversificado naquilo que ele faz, principalmente no gênero de super-herói, porque o estilo dele você consegue identificar, independente da classificação indicativa do filme, um contraste que a gente tem entre o Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida, né? Filmes de classificações indicativas completamente diferentes. O Esquadrão Suicida é mais pra adultos, assim, mas você consegue perceber que aqueles dois filmes têm a mesma marca do diretor. Os filmes dele também parece que são feitos, assim, pra trabalhar bastante a questão da trilha sonora. Parece que ele é um daqueles diretores que sabe escolher muito bem a trilha sonora que vai compor a obra dele. E ele consegue integrar ela à cena de uma maneira muito interessante. Em alguns pontos, podia ser até aquela cena ser clipada, assim, com a música e tornar um clipe mesmo pra aquela música, o que é muito interessante. Um filme que tem isso daí bastante evidente, obviamente, é o Guardiões da Galáxia, né? Principalmente o primeiro, que a personalidade, no geral, assim, o background do Star-Lord gira em torno da música, né? Um personagem que se usa bastante desse artifício, assim, na sua vivência. Inclusive, a resolução do filme se dá, né? Através de uma
uma relação musical, assim, né? Que é a dança dele lá no final. Sim, realmente ele tem esse negócio com a música, né? Eu acho que isso é uma parada dele mesmo, porque você percebe que ele é muito fã de música. Sim. E o fato dele inserir isso nas histórias é bem comum, assim. Até no Guardiões da Galáxia, por mais que a música não faça parte da história em si, ele escolhe momentos e músicas ali bem legais pra história, assim. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, que eu lembrei agora sobre ele, é que ele tem um poder narrativo muito grande, assim. Ele escreve histórias muito boas, assim. Ele sabe exatamente os personagens que ele quer escrever, assim. Se você vê uma similaridade entre o Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida, é o fato de ser um grupo de desajustados que precisam cumprir uma certa missão. Ele gosta bastante de escrever personagens assim. Conflitantes, né? E o fato deles serem conflitantes, o fato de ser impensável aquele grupo de pessoas se reunirem pra fazer uma certa missão e tal, e ele faz isso de uma maneira tão foda, tão legal assim, é bem interessante. Ele vai ser a última esperança da DC no DC Universe, né? Já foi confirmado que ele vai ser o diretor e também um dos responsáveis pelo próximo universo da DC, o reboot que vai acontecer na DC, né? Nos próximos filmes, a partir de 2025. E o próximo filme que ele vai escrever e dirigir é o Superman Legacy, né? E a gente tá numa expectativa bem alta pra esse filme. Eu confesso que eu não sei o que esperar, porque ele é bastante competente fazendo personagens em grupo. E o Superman é só o Superman, então eu não sei como que vai ser essa parada. E a gente comentou sobre humor também, ele gosta de colocar bastante piadas nos filmes, então eu não sei como isso se encaixaria no Superman. Nesse filme eu espero um outro lado do James Gunn, um lado que a gente ainda não viu. Sim, porque o Superman é um personagem completamente diferente, né? Sim, aquele completamente diferente. Lado da justiça e tal. Sim, então tem que ser um tom completamente diferente dos filmes que ele já dirigiu, mas eu ainda assim acredito que vai ser um bom filme. Eu aposto bastante. O próximo diretor da lista é o Jordan Peele, né, que se mostrou uma revelação no gênero do terror, né? É um cara que ele veio do humor, então ele, tendo vindo pro cinema e logo no gênero terror, foi uma grande surpresa e uma surpresa positiva, né? Porque o cara realmente é muito bom. Os 3 filmes que ele produziu até agora, né, que foram Corra, o Us e o Nope, né, que é o Não Olhe. Os 3 são muito bons, assim, e na minha opinião o que fica um pouco abaixo só é o Us, e isso porque a gente tá comparando com os outros 2 filmes que ele produziu. Então, se você considerar só o filme isoladamente, é um bom filme. Ele é um diretor que consegue desenvolver tramas bastante autorais, assim, ele faz uma coisa que, pra mim, eu não me recordo atualmente de qual filme de terror faz isso, mas ele faz de uma maneira muito boa, que é colocar críticas no roteiro dele, críticas à sociedade, principalmente críticas raciais, críticas a processos de colonização que houveram no passado, assim, ele faz muita referência, assim, metáfora naquilo que tá acontecendo na obra dele, e ele é bastante hábil em criar situações, assim, que te deixam agoniado e você nem ao certo sabe o porquê, porque você tá vendo uma cena que aparentemente tá tudo normal, mas você sente lá no fundo que tem alguma coisa de muito errado, estranho e bizarro acontecendo por detrás daquilo. E isso daí é muito bom, é uma forma diferenciada que ele tem de produzir assim terror. Nas suas obras, ele opta por gerar medo na ambientação, né? Tem um certo suspense, tem uma crescente também na construção. Conforme a narrativa vai acontecendo, as coisas vão fluindo de uma forma que fazem parecer que a atitude dos personagens é normal, mas não. Cria uma certa tensão no espectador, faz você pensar, mano, o que tá acontecendo aqui, sabe? Uma parada bem legal, assim, que ele faz gerar um certo incômodo, assim. Uma parada legal dele, que é legal de falar também, ele apela pra aquele terror mais psicológico, não por aquele terror que é gore, sangue, que quer só te assustar com jump scares. Não, ele tem uma parada mais crítica, como o Daigo mencionou, e também uma parada mais psicológica, assim. Até que ponto o ser humano pode chegar na psique dele, sabe? É uma parada que eu acho muito legal, assim, presente nos filmes deles, e principalmente no Corra, que é o meu filme favorito de todos. Tem muito essa. Eu acho que de todo mundo que viu Jordan Peele tem o Corra como, tipo, top 1, assim. Eu acho brilhante aquele filme. Não desmerecendo os outros, né? Gosto bastante dos outros também, mas o Corra, assim, é primoroso. O próximo diretor da lista é o Edgar Wright.
É um diretor britânico que utiliza bastante do humor nas obras, em especial nos seus primeiros trabalhos, que também é conhecido como trilogia do corneto, né? Pois ter referência a corneto em todos os filmes, assim. Esses filmes é o Shaun of the Dead, o Hot Fuzz e The World's End, que a tradução para português é Heróis de Ressaca. É legal também a tradução. Sim, eu gosto da tradução. E por muitas vezes ele costuma fazer sátiras, né? Porque ele carrega bastante esse negócio do humor britânico nas suas obras. Ele gosta de criar situações assim que em outras obras seriam resolvidas de uma maneira completamente diferente, mas ele conclui de uma maneira nada convencional, assim, e tornam as situações cada vez mais engraçadas conforme a história vai acontecendo, assim. É bem interessante. Uma marca registrada nos trabalhos dele é o grande foco que ele dá na questão da edição, né? E isso daí é muito presente até no modo como ele opta por contar suas histórias. Um dos filmes que tem isso daí bastante evidenciado é o Baby Drive, né? Que é um filme que ele trabalha também a questão da música, até pelo fato do personagem ser um piloto que pra aliviar o estresse, ele faz aquela atividade enquanto escuta música, e a música que ele tá escutando casa perfeitamente com a ação que ele tá executando naquele momento. Top 1 dos filmes que trabalham nessa questão de casar música e cena. Ele realmente aproveita cada parte da música, assim. Parece que ele colocou um fone de ouvido e foi bolando a cena enquanto escutando. Ah, nesse trecho vai acontecer tal coisa, assim, porque é muito bom. E assim, uma curiosidade, assim, esse filme em específico não é só nas cenas de ação, em cenas paradas, assim, tem uma cena logo no começo que o Baby, ele tá andando pelas ruas, assim, e aí tá rolando uma música de fundo, que ele tá ouvindo no fone dele. Se você perceber na cena, a letra da música começa a aparecer na ambientação, conforme o Baby vai andando. O trabalho técnico nesse filme é primoroso. É um dos meus filmes favoritos, assim, do diretor. Em Last Night in the Soho também, que é um filme que trata de assuntos sobrenaturais, né? A protagonista, ela tem um certo dom de ver fantasmas, assim, e isso é apresentado logo no começo da obra. Então não é um spoiler. Na parte que o sobrenatural é presente no filme, a forma que ele aparece é bem criativa, assim. Ele usa transições, enquadramentos que fazem parecer uma coisa, quando na verdade é outra, assim. Então acaba confundindo o espectador também. E também, Scott Pilgrim Contra o Mundo é um filme também que ele opta por um estilo narrativo muito interessante, pois ele utiliza de elementos de videogame, né? Conta a história de um Scott Pilgrim que conhece uma garota e ele começa a criar sentimentos por aquela garota, só que descobre que essa garota tem 7 ex-namorados, e aí meio que vira um arcade bem louco que ele precisa derrotar os namorados pra ficar com a garota. Então toda essa estética de videogame, de cultura pop, de cores, ele utiliza bastante na estética do filme e fica bem interessante isso. E a trilha sonora também é muito marcante, pois o personagem do Scott Pilgrim tem uma banda de rock. O som sujo deles de rock é bem presente e isso também reflete na personalidade do próprio Scott e dos amigos dele durante o filme. Então é muito interessante essas camadas que ele coloca no filme, se torna até gostoso, é bem fluido de assistir, assim, você não fica chateado em nenhum momento, é bem interessante, assim, você fica interessado pela história do filme e a edição vai te levando até o final e é uma sensação muito gostosa, assim, quando você assiste. É isso aí, né? O Edgar Wright, tal como o Tarantino e o James Gunn, é um diretor que gosta bastante dessa questão de música e eles têm um bom gosto musical, então é até um tipo de experiência cinematográfica que você acaba conhecendo trabalhos musicais, assim, pelos quais você se interessa posteriormente. Tem muitas músicas e artistas que eu conheci por causa desses 3 diretores. Sim. O James Gunn, o Tarantino e o Edgar Wright. O trabalho que eles fazem com trilha sonora é muito bom. Realmente muito, muito bom. É isso, basicamente isso daqui foi um vídeo, né, pra gente só citar 5 diretores que a gente gosta, não é nenhum top nem nada especial, obviamente tem muitos outros diretores que a gente gosta, só que não deu pra colocar nesse vídeo, né, por enquanto. Futuramente a gente pode fazer mais vídeos falando desses assuntos, porque cada diretor também poderia render facinho um vídeo só dele, né, porque é muita coisa pra falar. Isso aí, compartilha, comenta, faz todas as paradinhas aí e é nóis. Até o próximo vídeo. E é nóis.